alunas e alunos, sejam muito bem-vindos ao Filonuvest, nosso canal para vocês estudarem para o Enem. E hoje nós vamos falar a respeito do que mais cai no Enem na matéria de História. Eu queria lembrar para vocês, em primeiro lugar, que o Enem, a parte de Ciências Humanas e suas tecnologias, tem 45 questões no total. E essas 45 questões, elas estão divididas basicamente, em média, um terço para História, então são mais ou menos 15 questões de História, mais ou menos um terço para Geografia, 15 questões de Geografia, e mais ou menos um terço para as questões de Filosofia e Sociologia. Então, História a gente tem por ano 15 questões, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. E lembrando também que essas questões muitas vezes são interdisciplinares, então fica até difícil da gente dizer se é uma questão de História ou de Sociologia, ou então se é uma questão de História ou Geografia, porque acaba mesclando os temas de duas disciplinas diferentes. Então hoje a gente preparou aqui para vocês um levantamento dos últimos 5 anos das questões do Enem, do que mais cai, ou melhor, do que mais caiu até hoje. Então, essa coisa da tendência não significa necessariamente que vai ser mantida nos próximos anos, mas acredita-se que não haja uma mudança tão radical em relação ao que é cobrado no Enem nesse sentido. Então, o que a gente faz em relação a esses assuntos que são cobrados no Enem, essas questões, é pedir para vocês darem uma atenção maior para os assuntos que caem mais. O que não significa que vocês não devam estudar os assuntos que não aparecem aqui. Até porque o maior exemplo que a gente tem disso é na prova de filosofia do ano passado, de 2018, do Enem. O que aconteceu foi, a estatística dizia que quase não caía filosofia medieval. E justamente em 2018 caíram 2 das 7 ou 8 questões que filosofia tem na prova do Enem. 2 questões foram de filosofia medieval, Tomás de Aquino e Agostinho de Hipona. Então, essa aqui é só uma tendência dos últimos 5 anos. Esse ano pode mudar, tá bom? Vamos ver aí, ó. História do Brasil com certeza é o assunto grandão que mais cai. Eu vou esmiuçar com vocês o que em História do Brasil eles mais cobram, mas vocês já podem ver que praticamente metade das questões de História no Enem nos últimos 5 anos foram de História do Brasil. É muita coisa. Em seguida, nós temos as questões temáticas, que também englobam um monte de outros assuntos ali dentro, 26% das questões. Em História Geral, nós temos mais 1/4 da prova, e aqui envolve desde História Antiga, Medieval, Moderna, até História Contemporânea. E por último, nós temos História da América, com poucos 2% de questões, mas na última prova caíram 2 questões de História da América. Então a gente deve ficar atento a esses temas e vamos ver o que cai mais em cada um desses tópicos. Vamos destrinchar então um pouquinho o que cai mais em História do Brasil especificamente. Geralmente nós dividimos a História do Brasil em 3 fases políticas, que são a fase de colônia, a fase de império e a fase de república. Entre esses 3 temas, com certeza o mais recorrente nos últimos 5 anos do Enem foi o tema da República. A República é o momento em que o Brasil se torna uma república presidencialista, ou seja, é quando os nossos presidentes começam a atuar na política brasileira. Antes disso, a gente tinha um sistema monárquico, que é o Brasil Império, e antes disso nós temos o sistema colonial, que é o momento em que o Brasil ainda era colônia de Portugal, ainda fazia parte do que se chama de sistema colonial, que é todas essas questões de colônia abordam esse conceito de sistema colonial. Então é importante para o aluno saber qual era a relação do Brasil com Portugal. Então, por exemplo, o fato de ser agroexportador, qual era o sistema trabalhista que predominava nesse momento e como ele funcionava, que é o sistema escravista, como é que eram as relações sociais nesse momento. Então é bom o aluno estar atento a esses temas. No Brasil Império, com certeza o que mais cai é segundo reinado, é o período da monarquia do Dom Pedro II. Desses 25%, 20% seria só de segundo reinado. Os outros 5% seria primeiro reinado, e período regencial quase não apareceu nos últimos 5 anos. E por fim, a República, que são metade das questões de História do Brasil, vão cobrar esses 3 períodos majoritariamente, embora cobre os outros também. Período militar, que vai de 64 a 85,
a república oligárquica, que é aquele momento dos presidentes, principalmente do café com leite, a república do café com leite, em que você tem o domínio dos grandes cafeicultores. E a gente tem também a Era Vargas, que vai de 1930 até 1945. E aqui pode cair não só coisas políticas, pode entrar coisas sociais, né, perguntas sobre temas sociais, sobre temas econômicos, bastante, isso aparece, às vezes mesclado com geografia. Mas a gente precisa ter atenção também ao período da República Liberal, que é o momento dos presidentes que vem entre a Era Vargas e o período da ditadura militar, é o que a gente chama de respiro democrático na história brasileira. Então a gente tem Dutra, Getúlio de novo, Jânio, Jango e JK, né? E também tem um outro tema importante que é o da Nova República. É depois que acaba o período do regime militar, nós temos depois de 1985, então todos os presidentes que vêm a partir do Sarney, principalmente, né? Até os dias de hoje. Então o aluno deve ficar bem atento a esses temas de história do Brasil. A respeito das questões temáticas, é importante lembrar de novo que elas têm sempre uma localização cronológica, mas o foco dessas questões, no caso, para a gente classificar como temática, significa que elas abordaram de uma maneira um pouco mais ampla do que só naquele período. E uma outra coisa é que as questões de história temática, elas são muito interdisciplinares, então você consegue enxergar outras matérias ali misturadas com a história. Por exemplo, o tema que mais cai é arte. Então eu vou deixar a parte de arte para a professora de arte, que ela entende muito mais do que eu, mas 35% das questões dos últimos 5 anos, das questões temáticas do Enem dos últimos 5 anos, foram voltadas para a história da arte. Depois nós temos como vice-campeão as questões sobre problemas sociais, que totalizam 33%, e essas aqui elas são também muito amplas, então elas podem abordar desde movimentos sociais no geral, então pode ser o feminismo, movimento negro, movimento indígena, movimento trabalhista, movimentos trabalhistas, movimento operário, movimento ecológico, então aborda vários desses movimentos. Nós temos a desigualdade, em especial a desigualdade social e a desigualdade econômica, a escravidão, que ficou presente por muito tempo na história do Brasil oficialmente, e ainda está presente de forma não oficial, e com ecos, que são ecos principalmente de racismo. A questão indígena tem estado presente nos últimos 5 anos, e cidadania e desenvolvimento. Esse desenvolvimento tem a ver com o aluno saber analisar até que ponto o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social andam juntos. Porque geralmente na história do Brasil o que a gente percebe é que quando o desenvolvimento econômico vai muito bem, o desenvolvimento social não acompanha na mesma taxa esse crescimento. E o terceiro tema cobrado é conhecimentos gerais, e aqui pode ser qualquer coisa, como se fossem diversidades, tá? Então eu separei aqui algumas questões que eu vi por aí nos últimos 5 anos do Enem, uma sobre África na Idade Moderna, lembrando que existe uma lei que obriga as escolas a ensinarem história da África, história dos povos indígenas, por isso que são temas muito presentes numa avaliação de ensino médio. Então aqui os alunos tinham que saber das redes de circulação na África durante a Idade Moderna, circulação de mercadorias, circulação de pessoas. Patrimônio histórico, isso sempre é um tema quente, e memória, construção de memória. Como é que se dá a construção de memória em cada sociedade, em cada época? Finalmente, nós temos questões sobre política, que envolvem principalmente a história do Brasil. Como a gente viu que a história do Brasil é o período que mais cai, né? A temática que mais cai. Então a gente tem, dentro da política, questões sobre cidadania e principalmente questões sobre as constituições brasileiras. É importante que o aluno conheça algumas leis principais e compare as constituições para ver quais são mais autoritárias, quais são mais democráticas. E no geral, gente, o Enem, vocês precisam ter em mente que ele cobra assim, os grandes movimentos que têm repercussões até hoje. Então é importante o aluno estudar as revoluções que aconteceram, a escravidão, que tem ecos muito claros, os movimentos sociais no geral, que influenciaram muito
o direito hoje, né, os direitos que se tem hoje ou que não se tem. Então é muito importante estudar essas coisas, olhando com carinho para esses temas específicos. Em História Geral, o que nós temos de temas predominantes, com certeza são os da Idade Contemporânea, que é de 1789 até os dias de hoje. Essa Idade Contemporânea aqui, a gente para mais ou menos no período da globalização e os temas do século XXI a gente joga para atualidades, tá? Então a Idade Contemporânea vai contemplar desde o século XIX, por exemplo, os imperialismos europeus, e o século XX, que tem muitos acontecimentos políticos, econômicos, as duas guerras mundiais, nós temos no entreguerras a ascensão do nazifascismo, a crise de 29 nos Estados Unidos e que vai reverberar pelo mundo, nós temos a Revolução Russa no começo do século, nós temos o período da Guerra Fria, que também é bastante cobrado. 15% das questões são de idade moderna, então principalmente aquele período em que os estados europeus estão se centralizando novamente depois da época medieval. É o momento das grandes navegações, em que existe o contato e o conflito entre os povos europeus e os povos americanos. Depois nós temos a Idade Média, vejam que cai relativamente bastante questão de Idade Média, 19% de todas as de História Geral, pelo menos nos últimos 5 anos, sendo que da Idade Média predominam um pouquinho as questões da Baixa Idade Média, do momento em que a Idade Média já está começando a se desconstruir para virar a Idade Moderna, e que nós temos já alguns elementos novos que não são puramente feudais. Sobre a Antiguidade ou Idade Antiga, nós temos com certeza uma maior cobrança do período clássico e de Grécia e Roma, que é o que a gente chama de Antiguidade Clássica. É onde a filosofia vai atuar principalmente também. E algumas pouquinhas questões de Antiguidade Oriental, que envolvem principalmente Mesopotâmia, Egito e seus sistemas econômicos, sociais de organização. E por fim nós temos outras poucas questões de atualidades e de pré-história, que totalizam 8%. Não entre em pânico, porque nós vamos ter aulas específicas só para explicar o que são todas essas idades, de que época a que época vai todas elas, tanto em História Geral quanto em História do Brasil. Finalizando aí nossas estatísticas dos últimos 5 anos de Enem, a gente tem as questões de História da América, que embora proporcionalmente não sejam tantas quantas as de História do Brasil, História Geral e História Temática, elas têm sido mais cobradas nos últimos anos. Então a gente tem como distribuição o período colonial sendo o mais cobrado de todos, 42% das questões de História da América dos últimos 5 anos do Enem cobram a questão do sistema colonial espanhol em relação às suas colônias americanas, que tem várias diferenças em relação às colônias portuguesas, como o Brasil. Então é importante o aluno também saber fazer essa comparação entre os dois. E empatados nós temos outros 2 períodos, que é o período contemporâneo, vem das independências dos países da América do Sul, da América Central, até os dias de hoje. Então aqui envolve também algumas questões que misturam geografia, sociologia e atualidades. E as civilizações pré-colombianas, empatadas com 29% das questões também, que vão tratar principalmente dos povos maias, incas, astecas, toltecas, olmecas e as suas organizações sociais, políticas e econômicas.